É muito importante, né, que quando eu tenho uma frota de veículos, seja trabalhando como transportadora, ou seja tendo aí, né, uma frota para entregar os produtos para os meus clientes e tudo mais, eu preciso entender como é que vai se dividir os custos, né, de mensais, os custos tanto fixos quanto variáveis, sempre em cima de um veículo meu, com base aí dentro da quilometragem, né, com base aí, de fato, quando a gente fala da distância que esse veículo vai estar percorrendo em relação ao meu próprio negócio, né? Então, aqui dentro a gente tem nossa tabela aqui, para que a gente consiga, para eu te mostrar como calcula-se, né, essa relação entre valores de custos fixos e valores de custos gerais, custos fixos, custos variáveis. Então, vou te apresentar aqui uma tabela bem simples que eu vou deixar disponível para que você possa estar ali de fato colocando seus próprios dados, imputando seus próprios dados aí, consiga ter a base daquilo que você precisa saber, beleza? Então, o primeiro ponto para a gente entender é que a gente precisa elencar aqui quais são os custos totais mensais, sejam eles fixos e sejam eles variáveis, né? E quando eu falo custos variáveis é porque eles vão variar pela quantidade de quilômetros percorridos, pelas quantidades de quilômetros que eu vou estar percorrendo de fato ali dentro do trajeto, tá? Então, o que acontece? Primeiro de tudo, vamos ver aqui os custos fixos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a remuneração de capital, ou seja, né, o custo do veículo e tudo mais, o quanto eu pago pelo aquele bem, aí pode ser financiamento, pode ser algum valor que eu esteja pagando daquele veículo ainda. Eu tenho a depreciação do veículo, que esse cálculo aqui é feito, tem uma porcentagem, tem uma tabela do IBGE, que a gente coloca lá em cima do valor e do veículo e do bem, a gente consegue ter o cálculo de depreciação. Geralmente ele é 5% do valor, 2%, 3%, depende muito do bem. Depois a gente tem salário do motorista com encargos, tá? Salário da oficina com encargos. Por que o salário da oficina é mais barato? Por que acontece? Quando eu falo salário da oficina com encargos, eu tenho, é claro, vários caminhões. Se eu tiver só um, então se eu tiver só um caminhão, eu vou ter o salário da oficina com encargos totais. Mas se eu tenho mais de um caminhão, aí eu vou fazer o rateio, né? Então o motorista está fixo naquele caminhão, então por isso eu tenho o encargo dele em cima do valor, e da oficina eu tenho ali dividido pela quantidade de caminhões que eu possuo. E aí eu também tenho o licenciamento, IPVA, mais seguro obrigatório, que também isso é fixo, afinal não muda, né? E eu tenho o seguro do veículo também, que não muda, é fixo total. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui remuneração do capital. Então, eu pago R$ 3.879,63 pela utilização do bem, do meu caminhão, porque eu financiei, porque eu tenho o custo dele ali. Depois eu tenho a depreciação do veículo, né, que é R$ 3.453,63. Então, eu tenho aqui esse custo da depreciação. Depois eu tenho o salário do motorista, o salário das oficinas aqui representando R$ 700, o licenciamento R$ 370 e o seguro R$ 3.269. O que a gente tem aqui do lado? A gente tem a porcentagem que esses valores representam dentro dos custos fixos mensais. Ou seja, os custos fixos mensais somam aqui 14.276,29. Dentro dos custos mensais totais, ele representa 69%, né? Então, representa 69% aqui dos custos totais para uma distância de 5.000 quilômetros mensais, tá? Então, se meu caminhão anda 5.000 quilômetros mensais, nesse exemplo aqui eu vou ter gastado quase 21 mil reais de custo total mensal, sendo 69% de custos fixos. Aí eu posso analisar, eu gosto de fazer essa análise para entender quais são os maiores custos que eu estou pagando. Então, aqui olhando, 27% é o custo da remuneração do capital, remuneração do item, remuneração do que eu tenho ali. Então, poxa, esse custo aqui, o que eu posso fazer para diminuir? A mesma questão, depreciação do veículo, posso fazer alguma coisa para diminuir essa depreciação? Eu posso ter alguma ação que eu posso fazer? O seguro do veículo, tem alguma ação que eu posso fazer para poder colocar mais barato? Então eu posso estudar isso. E depois nós temos os custos variáveis por quilômetro. Então o que eu preciso entender aqui? Eu preciso fazer o cálculo de quanto que gasta 1 quilômetro dentro de custos. Então eu tenho as peças, acessórios e materiais de manutenção, questão dos pneus, o combustível, lubrificante, lavagem e lubrificação. Então, o que eu faço? É bem simples. Então, eu posso fazer até o inverso aqui, ó. Então, por exemplo, eu não sei quanto que custa 1 quilômetro de custo variável de peça, acessório e material de manutenção. Então, se eu tenho uma marca que eu trabalhei 5.000 quilômetros no mês e eu gastei 1.690 de manutenção de peça, acessório e tudo mais, eu simplesmente posso pegar esses
1.690 e dividir por 5.000. Então, eu vou dividir por 5.000. Deixa eu apagar aqui, porque dá aquele erro da fórmula aqui. Então, o que acontece? Eu pego ali 1.690, né, igual a 1.690, e eu divido por 5.000. Então, ele vai dar aqui aproximadamente, né, aquele valor lá, 338. Ele vai dar esse valor aqui. Então, eu descubro isso. Então, eu sei que ele roda 5.000, eu descubro isso. No caso aqui, eu já fiz os cálculos antes, né? Por isso até deu erro aqui na planilha, que ele puxa as colunas aqui, se eu colocar, né, vai lá dentro. Se eu colocar uma fórmula aqui, colocar uma outra fórmula aqui e usar essa mesma aqui, ele vai dar aquele erro que aconteceu. Mas funciona o seguinte, então eu tenho aqui os pneus. Então, por exemplo, eu pego aqui e eu gastei... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. R$ 695 de pneu para andar 5.000 km. Eu faço o cálculo. Então, eu faço esse cálculo uma vez e depois eu vou utilizando ele como embasamento para eu poder ter aí, de fato, o meu custo por quilômetro rodado, E aí, conforme eu aumento, eu posso estar mostrando isso aqui. Então, dentro dos custos variáveis por quilômetro, para percorrer 5.000 km, eu gastei R$ 6.440, ou seja, o que representou R$ 1,29 de custo por quilômetro percorrido. Dentro dos meus custos totais, 31% foi o que representou os custos variáveis aqui numa distância de 5.000 quilômetros percorridos. Então, dentro disso, eu tenho R$ 1.690 de peça, R$ 695 de pneus, R$ 3.810 de combustível, R$ 60 de lubrificante, R$ 185 de lavagem, manutenção e lubrificação. E aí também eu faço a mesma análise, qual que é aqui o que mais predomina, né, dentro aí dos custos, o que está predominando, e é de fato, aqui a gente entende 59%, né, é combustível, né, o que eu posso fazer? Infelizmente, dentro do Brasil, nada, não tenho condições, eu tenho que simplesmente atuar. Mas e a manutenção? Eu consigo? Poxa, eu posso fazer uma manutenção prévia, antes de o veículo andar, antes do veículo sair da garagem para fazer a entrega, eu consigo fazer uma manutenção? Se eu fizer essa manutenção, eu consigo reduzir o custo? E pneu, eu consigo reduzir também? Eu vou pensando como eu reduzir. E aí depois eu faço análises para maiores quilômetros. Então eu identifico qual que é o meu custo por quilômetro, depois eu posso fazer uma simulação aqui para quilometragens maiores. E isso vai me ajudar ao quê? A entender qual que é o custo, de fato, que eu tenho por quilômetro rodado, para que eu possa cobrar do meu cliente, eu possa cobrar ali e entender se está sendo um custo bom ou um custo ruim. Imagina só que tu é uma empresa e tu tem os teus caminhões que fazem entrega. E aí tu quer saber, por exemplo, se vale a pena você contratar uma empresa terceirizada. Tu vai pensar e vai fazer esses mesmos cálculos, tu vai levantar esses dados aqui e vai fazer esse mesmo cálculo. E o interessante é o seguinte, quanto mais aumenta-se o quilômetro, menor é o meu custo, a representação do meu custo fixo, porque ele permanece, mas o meu custo variável aumenta. Então, conforme se vai tendo mais quilômetros, o meu custo variável vai aumentando. Então, por isso eu preciso ficar ciente e fazer o cálculo. Então, imagina só, se eu quero calcular quantos reais eu vou gastar aqui por quilômetro percorrido, basta eu dividir o valor total aqui por quilômetro. Então, o que acontece? O valor do custo, custo total aqui por quilômetro, aqui se eu percorrer 5.000 quilômetros, ele vai dar R$ 4,14. Se eu vou para 12.000 quilômetros, ele vai para 5.095. Se eu vou para 18.000 quilômetros, ele vai para 7.000 ou R$ 7,49 de custo.
Se eu sou uma transportadora, se eu quero de fato ter um custo muito mais baixo, eu quero ter lucro, eu posso estabelecer aqui, por exemplo, eu quero ganhar aí 60% em cima do custo, eu quero ganhar 60% em cima do custo, logo a fórmula ela fica, eu pego o valor do meu custo vezes 60% mais o valor do meu custo. Então eu vou ter aí R$ 6,63 que eu vou cobrar por quilômetro do meu cliente, por exemplo, né? Imagina só que eu quero fazer. Então aqui eu coloco aqui os 60%, por exemplo. Ó. Se eu for a 18 mil quilômetros, eu tenho que cobrar 11 mil vezes 99. Então se eu for vender, por exemplo, esse serviço e o cara vai andar 18 mil quilômetros, então eu vou pagar ali, ele vai ter que me pagar um valor de, 11 vezes 18 mil quilômetros, mais ou menos vai ser isso mesmo aqui, que é 37. Então 11, ele vai ter que me pagar 215 mil, que eu vou cobrar isso aqui. Ah, mas fica muito caro, então eu vou diminuir aqui na minha porcentagem. Poxa, eu vou cobrar aqui 20% acima. Ou eu vou cobrar aqui, por exemplo, né? Vou cobrar 5% em cima do lucro, para que eu consiga ter o preço maior, eu preciso ter esse preço diferente, né? E aí esse custo ele precisa ser debatido com o cliente que vai comprar o item, né? Para que eu consiga, de fato, ter um preço muito mais competitivo, eu consiga ter um custo muito melhor. Então, usando esse cálculo, ele é bem simples, né? A gente consegue aplicar, eu elenco todas as despesas, eu elenco todos os custos fixos e variáveis. Aqui não entra despesas administrativas, eu posso colocar também o custo de despesa administrativa, só que não é um custo variável porque ele faz o rateio, né? Ele vai fazer rateios. Então, vou ter a aula explicando sobre rateio de custos, que você precisa entender aí para poder também aplicar isso dentro dos custos logísticos, porque, de fato, dentro de uma transportadora, dentro de uma empresa que faz frete, eu preciso ter os custos administrativos. De fato, eu vou ter o custo com processos e rotinas administrativas, e isso aí eu preciso entender como que se faz o rateio de despesas, o rateio de custos, que tem aula dentro desse curso aqui te ensinando isso. Então, eu espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa planilha, ela vai também estar disponível ali dentro do material do curso, junto com a apostila também e outras planilhas, outros materiais para que você possa estar estudando e também fazendo ali, brincando com a planilha, colocando os dados e testando para ver o custo total, os cálculos. Espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo. Como sempre, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!